Bem com vocês? Bom, nós estamos iniciando mais um papo de especialista aqui pela Take. Os convidados de hoje são especiais. Na verdade, foi um pedido atendido por muitos de vocês. Então a live hoje vai estar bem bacana. A gente vai falar com os fundadores, os CEOs da Take, o Renan e o Beto. Então o bate-papo vai estar bem bacana hoje. Então antes de eu chamá-los aqui para participar com a gente, eu quero convidá-los novamente a clicar aí no aviãozinho aí embaixo, que parece mais um papelzinho, né? E convidar os amigos de vocês para participarem com a gente aqui dessa live, beleza? Eu vou convidando também os meus amigos para participarem, enquanto vocês também convidam os de vocês. Renan acabou de entrar, mas antes de chamá-lo, também vou convidar. Lembrando vocês que na semana passada nós completamos 5 anos de Take na sexta-feira. Então, hoje o assunto, além de fundação, a gente vai falar da importância de uma agência de nicho, né? Porque somos especializados em 3 setores. Então, é isso. Vou chamá-los aqui para participar com a gente. O pessoal tá entrando. Aguardar o Beto entrar também. Ainda não vi a notificação dele. Tô acenando para todo mundo enquanto isso. É isso aí, gente. Boa noite para todo mundo que tá entrando. Muito legal tê-los aqui com a gente em mais uma quinta-feira. Daqui uns dias nós vamos divulgar a agenda do mês de julho. Esse que é um mês especial porque é meu aniversário. Então, vamos lá. Vou convidar os dois para participarem aqui. Convidei o Beto. Convidar o Renan. Boa noite. Vamos que vamos, hein? Oi. E aí, Quanto Ana, tudo tempo? bem? Tudo bem, você? Bem, você? Tudo bem também, viu? Tá Enquanto me o ouvindo Beto não bem? entra... Sim, tô ouvindo. Enquanto o Tá dando Beto não muito eco aí? entra... Não. Aí, o Beto Ah. entrou. Peraí. Aí, acho que ele pediu para participar. Ah, não, ele já tá convidado. Só falta ele entrar aqui para eu abrir o programa. Vamos lá, Beto. Viu, já tô no aviãozinho aqui, ó, chamando o pessoal, hein? É isso que eu ia falar para vocês. O É que Beto é já tá difícil convidado. fazer, Falta ele... é difícil fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, toda vez que eu vou convidar, minha câmera fica assim, ó. Dá... Aí. Então, pessoal, vocês que estão assistindo a gente, convidem os amigos de vocês a participarem do Papo de Especialista de hoje, vai estar bem bacana. O pessoal estava esperando bastante. Então, tem um aviãozinho aí embaixo, parece um aviãozinho de papel, cliquem nele e convidem a galera para participar. Estou fazendo isso enquanto o Beto não entra também. E vai Ó, o fazendo aí, Pedro Renan. entrou aí. Aí, tô O chamando uma menino, o galera para Alex. participar. Ah, legal, vamos chamando aí, galera. Aí, nossa. Ô, Ana, você sempre fala que nas lives dá um friozinho na barriga, né? Agora eu tô sentindo na É, pele aqui. hoje é um pouco diferente, né? Porque eu tô falando com meus patrões, aquela não é brincadeira. Não, até que hoje eu não tô tão nervosa, eu fiquei tranquila, tomei uma água aqui. E aí, Beto, tá pra ser ou não? Estamos esperando você entrar. Aí, vou convidar de novo ele. Vamos lá. Vamos lá. Eu preciso de uma luz Aí, dessa aí, hein? aí, Agora foi. aí. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Boa Joia, noite. joia. Boa noite, pessoal. Tá, beleza. Quero abrir o Meu cabelo programa. tá Beto, bem? tá ótimo, maravilhoso. Ó, antes da gente começar o programa, Beto, convida seus amigos para participarem aí no aviãozinho Claro, embaixo. calma aí. Segura aí. Vou convidar mais aqui, peraí. Vamos lá, Geral. vamos mais.
30 segundos, para ser precisa. Ô, Daí a Beto, gente não começa. precisa convidar eu não, eu tô aqui. Estão na mesma casa. Poucos No amigos. QG. Foi? Foi. Beleza, gente. Então, eu quero dar as boas-vindas para vocês, tá? Sejam bem-vindos ao Papo de Especialista. Hoje vai ser muito bacana, porque é uma perspectiva diferente. Vocês são pessoas que eu convivo no meu dia a dia e a gente sempre discute a respeito de todas as pautas do Papo de Especialista, todos os temas. E olha que coincidência, hoje a gente vai falar sobre a Take. Então, Muito bom. seja bem-vindo um por um com a palavra aí, rapidinho, antes da gente iniciar. Bom, boa noite, pessoal. Obrigado por vir aí participar, ver a gente e espero que a gente possa contribuir aí com a nossa história e com o que a gente tem feito com o setor, né? A gente está vivendo uma era onde o empreendedorismo jovem tomou espaço, então a gente gosta de levar essa ideia para geral, então espero poder contribuir com um pouco do que a gente convive aqui diariamente, esses 5 anos aí da Take. Renan? Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu, é muito prazer estar aqui com vocês. A gente acompanha as lives aí todas, né? A Ana sempre mandando super bem. E hoje aí a gente vai compartilhar um pouco da nossa história, um pouco das vantagens de investir em marketing digital e falar um pouco desse setor aí do mercado da construção. Legal, gente. Ó, eu até vou colocar uma porcentagem aqui feita pela fonte Ana Maria, porque 90% da galera que vem aqui falar comigo se conheceram no TCC. É impressionante a quantidade de trabalhos que se tornam reais através do TCC da faculdade. Então, para a gente iniciar, antes da gente aprofundar, né, nas vantagens de uma agência de nicho, enfim, para falar sobre o papel da Take em si no setor, eu queria que vocês falassem como é que vocês se conheceram, como é que a Take saiu do papel, né? E por que a Take saiu do papel? Por que vocês resolveram fazer isso? Pode começar, já que o Renan foi o último, começar pelo Beto. Vocês podem ir falando juntos, tá? Não tem problema. Tá. Não, beleza. Então, a gente se conheceu na faculdade, né? Eu e o Renan, na faculdade de marketing. E aí chega naquele fadídico dia do TCC, que a gente sempre ouvia, mas a gente nunca tinha feito. Então era curioso, a gente sempre ouvia, mas era sempre uma coisa assim, ruim, sabe? Tipo, putz, é um saco fazer. Os grupos você faz e é aquela história, né? Uma pessoa faz e o outro grupo só enrola, enfim, os integrantes do grupo. E aí a gente falou, quando chegou esse dia, a gente estava tão meio que saturado, a gente falou, cara, já que a gente vai gastar energia, vai ter que se dedicar, vai ter que entregar um trabalho para poder ser aprovado. Por que a gente não faz alguma coisa na prática, ao invés de ter que fazer alguma coisa teórica? Porque o TCC nada mais é que um documento, né, com uma teoria, com uma tese, que você tem que comprovar que aquilo pode ser útil ou não, mas nunca é validado. E a gente falou, não, vamos fazer o caminho inverso. E eu e o Renan, a gente sempre discutia muito, porque eu trabalhava na área de vendas, de consultor comercial de uma startup de São Paulo, que era a Vindi, atuava aqui em Sorocaba, na região. E aí ele atuava na área de comunicação visual. E a gente quando ia almoçar junto, ou ir para a faculdade, ou sair da faculdade, a gente ficava discutindo sobre ideias, tipo, meu, não dá, isso aqui tá errado. Pô, e aí a gente conectou o prático com, em vez de ficar só reclamando, a gente falou, pô, vamos conectar essas ideias para o TCC, porque a gente já está enxergando uma necessidade. E aí foi o ponto que a gente iniciou ali de estudar mercado e a gente se deparou com o setor da construção. A gente começou no mercado imobiliário, só que o mercado imobiliário não dava atenção para a gente, tipo, esnobou geral. E aí a gente olhou para o setor, a gente olhou e falou, tá, mas o que vem antes da construção? O que vem antes do mercado imobiliário? É a construção civil. E a gente descobriu aí um mar de oportunidades e a gente focou nisso. E aí, o TCC basicamente foi como que a gente poderia levar tecnologia, inovação, novas ideias, marketing digital para acelerar o processo e ajudar o setor. Foi basicamente isso e estamos aí até hoje. E a gente ficava discutindo assim, Ana, a gente passava, sempre as mesmas coisas, o mesmo outdoor,
80% vendido, aqueles panfletinhos chato que ninguém queria ler. Era um mercado que relutava muito para o digital, ele não queria saber do digital, não estava no digital. Ele queria vender embaixo da árvore, né, que é muito assim. E aí eu tinha um drone. E aí o Beto estava num trabalho, eu estava em outro trabalho, então a gente resolveu empreender e o equipamento ele foi meio que vamos falar assim, um ponto central de tecnologia. Até que o nosso nome era Zoom Drone na época. Foi uma desculpa para a gente poder usar o equipamento. E aí, a gente arriscou, um dos nossos clientes que a gente arriscou, é nosso cliente até hoje, né? Ele acreditou na gente, o nosso foco sempre foi melhorar a comunicação do mercado da construção e vender mais. Então, o que a gente poderia fazer para poder vender mais? E foi assim que a gente começou. Legal. Inclusive, é até legal vocês, o Beto citar, né, que vocês, no TCC de vocês trabalharam mais sobre a comunicação, enfim, estratégias para esse setor, e a gente bate nessa tecla até hoje, né? Inclusive, vocês são especialistas nisso. Então, eu estava vendo, antes da gente entrar na live, foi até engraçado, porque eu falei, eu vou abrir meu e-mail para ver se eu acho alguma notícia atualizada. E, gente, parece que foi destino, assim, veio uma notícia na minha cara, assim, setor da construção civil é um dos que mais emprega no Brasil. E eu falei, caramba, que legal, né? Só nesse mês de maio, o setor, ele gerou quase 30 mil vagas, né? Então, é um dos setores que mais gera emprego, mesmo na pandemia. E a gente tem aquele problema dos insumos também. Então, eu quero que vocês falem sobre as vantagens de vocês serem uma agência de nicho, né? Especialista nesse setor. E é um setor, poxa vida, que não inova, porque existem estatísticas a respeito disso, que o setor ainda não inova quanto precisa, mas mesmo não inovando, é um setor com muito potencial, é uma das maiores potências econômicas do Brasil, né? Principalmente em geração de emprego. Então, eu queria que vocês falassem a respeito disso. Quem? Pode ser? Pode? Então, as vantagens, né? O que a gente enxerga? E aí é uma coisa muito curiosa, porque assim, o agronegócio e a construção civil são os dois meio que pilares da economia brasileira, né? O agronegócio é o que sustenta de fato. Se a gente pega em números, o agronegócio sustenta 1/4 da população mundial. Então, assim, quando falam que a gente é o celeiro do mundo, não é só jargão, é real. E a construção civil é o que gera o alicerce para que todo esse investimento que volta em consumo, né, de exportação, para que ao crescimento e desenvolvimento do país. Então, é o que puxa o desenvolvimento da cidade, né? A gente fala em geração de casa, de imóvel, de venda de construção de fábrica, é a construção que puxa. Só que o que acontece? É uma linguagem muito técnica. Ela sempre foi técnica. E a publicidade ela é uma linguagem muito conceitual. E aí ficava uma distância muito longe entre o que era vendido, né, para o que tinha que ser de fato mostrado. E a gente tentou encurtar isso. E aí qual que é o ponto central do que a gente entrou ali para a vantagem disso? A gente falar a mesma língua que o cara. Então a gente sabe falar as dificuldades, tipo, construção civil tem diversas dificuldades em relação a tecnologia, eles sempre fizeram do mesmo jeito, então eles sempre tiveram dificuldade de comunicar isso. Era uma coisa muito assim, canteiro de obra é um negócio fechado. E a gente falou, não, por que a gente não mostra e valoriza a mão de obra? E que é uma coisa importante, entendeu? Olha, se a gente não fala aqui que o setor da construção é um dos que mais emprega no Brasil, as pessoas, talvez muitas pessoas da live aqui, estão descobrindo isso hoje. Então, olha a importância de que você olhar para um setor que impacta, né, economicamente a vida das pessoas todos os dias. Então, um dos fatores é isso, é a gente poder falar a mesma língua e mostrar isso, o valor. Um dos nossos objetivos é mostrar o valor que nunca foi mostrado, tanto do agronegócio, se você olhar o agronegócio não é mostrado também, é bem pouco, mas do da construção civil, que a gente, por onde passa, tem uma obra. Por onde passa tem um aluguel, tem uma construção, um arquiteto, e ninguém valoriza do ponto de vista assim, de nossa, olha que bacana o trabalho disso aí. Então a gente
conseguiu falar a mesma língua e facilitar isso aí para o mercado. Se o Renan quiser complementar, Renan. Não, tá ótimo. É isso mesmo. Eu até ia fazer uma pergunta para você, Renan, agora, porque assim, a gente percebe que, eu acho que é um gancho do que o Beto falou agora, pode ser um complemento. Você é um cara bem comunicativo, né? Você tem facilidade com isso. Qualquer lugar que você chega, você vira amigo de todo mundo. Eu sei que eu era assim na escola. Eu sempre liderava os meus grupos da faculdade, da escola. E eu sempre queria ser a menina que queria aparecer e falar lá na frente. Isso é muito bom. E eu até, pegando esse gancho do Beto, e na parte da fundação de vocês, mesmo quando vocês entraram nesse mercado, eu queria saber como é que você... como um cara comunicador também, você mostrou que para o teu cliente, né, para o cara lá, para as construtoras, por exemplo, que elas precisam inovar, que elas necessitam. Como é que você é persuasivo, né, vamos assim dizer? Como é que você convence? Como é que você prova que esse setor ele precisa entrar no digital? Porque a gente está na era do digital. E vai chegar um momento que a gente fica para trás, se a gente não inovar, se a gente não tá lá com a nossa carinha, nosso portfólio no digital. Certo. Independente do setor da construção ou qualquer outro setor, toda empresa tem que separar uma porcentagem que seja para investimentos em marketing. Muitas empresas não têm setor de marketing, por isso elas acabam procurando uma agência, que é uma solução que tem várias pessoas, vários profissionais trabalhando em prol de uma empresa. Se você monta uma agência interna, né? Se você monta uma equipe interna, você vai ter bastante trabalho, seu custo vai ser muito maior por conta de cargos trabalhistas e tudo mais. E é mais difícil de você cobrar isso. Já uma agência, ela tem que dar resultado. É muito mais fácil você cobrar. Então, é o seguinte, se a empresa, se ela vê que um dos fatores para convencimento é concorrência, tá? Se a concorrência está atuando, está fazendo, então a gente faz uma pesquisa de mercado, mostra, olha, o seu concorrente está fazendo, ele está saindo na frente. Então, aí ele começa a se movimentar. Aí ele fala, nossa, eu não posso ficar para trás, a concorrência vai liderar o mercado. Então, o nosso papel é fazer com que o nosso cliente inove, a gente tem que trazer alguma estratégia para ele inovar, para ele se destacar, para ele poder vender mais que a concorrência. Então, ele tem que se destacar perante a concorrência. Se ele não investe na empresa dele, quem que vai investir? Então, ele tem que separar uma verba. Se ele fala assim, eu não tenho dinheiro, então, na verdade, você está precificando errado. Você não está colocando uma verba para você poder investir em marketing. Exato. Então, assim, a gente fala, marketing é igual água e luz. É todo mês. Tem que ter, não é uma coisa assim, poucas empresas investem. Supérflua. Não é. Hoje em dia, todo mundo que tem um celular na mão, ele é uma mídia. Você não precisa ter um alto investimento para poder investir numa televisão que era antigamente. Hoje, o mais rápido, ele engole o maior. Tem muitas empresas que elas têm investimento, elas investem em TV, mas aquela empresa que ela se comunica melhor no digital, muitas vezes ela tem um micro-influenciador, não precisa de um super-influenciador, ela consegue ter mais resultados, consegue vender mais. Então, eu acho que um forte argumento é ele olhar para a concorrência e se destacar, e pensar, e a gente ajudar ele a pensar como que eu posso me destacar, como que eu posso me posicionar e na mesa de orçamento eu ser o escolhido. Mesmo eu tendo um valor maior, meu orçamento ter um valor maior, o meu cliente, ele me escolher pela percepção de valor que ele me vê no digital. Se ele está passando uma percepção de valor boa, com uma comunicação boa, uma comunicação clara, está trabalhando com vídeo, ele está investindo, com certeza a percepção de valor do cliente vai ser maior. Então, o valor de investimento dele em marketing é maior, a percepção dele é maior e o cliente paga mais por isso. É posicionamento isso daí. O Beto, que é estrategista, pode falar mais aí. Não, e uma coisa interessante disso aí é que assim, né? Independente do concorrente, e aí é uma coisa muito curiosa que acontece, tá? Por exemplo, você pega uma empresa muito comum, inclusive agora, no momento que a gente está vivendo, uma empresa de 30 anos de mercado, que assim, entrega um serviço de excelência, com um time perfeito, a equipe é ótima, assim, a estrutura do cara é absurda, tem tudo para oferecer o melhor para o cliente. Porém, aquele cara que é inferior, que tem uma estrutura que está começando agora, só que é muito bom em marketing, ele acaba tomando espaço
Não porque só ele é muito bom em marketing, mas porque ele entendeu o jogo. Ele é aquela história da publicidade que sempre existiu, que quem não é visto não é lembrado. Só que a diferença do quem não é visto não é lembrado, ela só mudou o canal. Aqui a gente está falando do Instagram, mas tem diversos outros canais que a sua marca poderia estar aparecendo, que o seu cliente observa ou ele passa por ali, entendeu? E ele acaba perdendo e ele fala assim, mas esse cara é inferior a mim. Não tem problema. A questão é o seguinte, o cliente não percebeu esse valor porque você não demonstra o valor que você tem. E quando a gente fala de valor, não é você pegar todo esse seu know-how de 30 anos e colocar isso à mostra. Porque não adianta nada você ter tudo, fazer tudo que você fez, ter uma baita equipe, ter uma baita cases de sucesso e uma excelente feedback do cliente, sendo que o potencial cliente que você está querendo vender não enxerga isso. E aí o que o mais novo e o mais recente está entendendo é essa dinâmica. Mostrar o que ele está fazendo, mostrar como ele faz toda a diferença na hora de vender. E ele acaba vendendo, ganhando das empresas mais tradicionais, com maior know-how, mas não entende a dinâmica de mercado. E quando muda a dinâmica, muda a linguagem, muda a forma de vender, muda a forma de atuar no setor. E isso é uma grande dificuldade do setor da construção, de não virar a chave, sabe? De digitalizar a comunicação. Mas o cara que te procura, qual que é a maior dor dele? Porque a gente sabe, a gente até já falou sobre isso, porque sempre existe o tio ou o primo na empresa que faz a arte para você, né? Mas não é a mesma coisa que ter uma agência ou uma estratégia de comunicação, definir uma persona, enfim. Então, qual que é o perfil, né, do cliente que procura vocês e qual que é a maior dor dele? O que ele mais necessita hoje? Pode ser os dois para responder. Pode ser os dois. Vocês que mandam. Posso? Tá, vou começar. Pode. Assim, o que a gente observa o ponto de partida que a gente percebe ele sabe que precisa de alguma coisa, mas ele não sabe o quê. Então é bem curioso isso. Ele chega nesse nível, ele fala, cara, eu preciso entrar nessa plataforma. Ele acha que rede social é só a rede social que ele tem que entrar que já basta. Não é. Ou só um post, tanto que ele contrata o sobrinho, porque ele acha que é postar no Facebook ou no Instagram. Não é. Existe uma estratégia, existe um porquê você fazer isso. E aí qual é a maior dificuldade? É exatamente esse ponto que eu comentei. Ele está perdendo negócio para empresas que estão começando muito recente, e ele que está há muito tempo no mercado, ele vem assim bravo, né? Porque como assim? Eu sou o melhor desse setor, eu sou líder desse setor, eu atendi fulano, ciclano, beltrano, multinacionais, e como que esse cara ganha de mim? Então ele já vem frustrado por não entender a dinâmica. Então a maior dor dele é perder orçamento, perder negócio, porque ele não entendeu. E aí ele acha que ele perde negócio por não estar no Instagram ou não estar digitalizado. Isso é um dos fatores, mas assim, porque ele não entende que ele não investe em marketing. Nunca investiu. Ele acha que fazer outdoor é marketing, sendo que marketing é entender o comportamento do consumidor e acompanhar o comportamento. Então, assim, ele ficou para trás, o cara que chegou agora no mercado entendeu essa dinâmica, começou a fazer, e aí agora que ele está perdendo, ou seja, a maior dor dele é venda. E a venda está totalmente relacionada à forma como você entende o mercado. Porque se você compreende o mercado, você entende que o consumidor agora, ele pesquisa você, e muitas vezes isso acontece muito, o consumidor, o cliente dele já sabe muito mais do serviço dele do que o próprio vendedor. Porque a informação, ela foi o quê? Ela foi fragmentada e foi distribuída para todo mundo. Qualquer pessoa tem acesso à informação. Ela já não é uma coisa mais para grupos exclusivos, entendeu? E aí a principal dor dele é vender mais ou continuar vendendo o que ele vendia antes, entendeu? E perder para a concorrência. E a concorrência inova, a concorrência não para, o mercado... Se você não quer inovar, não tem problema. A concorrência vai sempre ter alguém que vai estar trabalhando agora para estar inovando e ganhar o seu mercado. E aí uma das dores é venda. A maior dor é venda. Ele não está vendendo porque ele não acompanhou. E aí ficou o quê? Uma distância muito longa entre o que ele estava fazendo e o que ele precisava ter feito lá atrás, entendeu? Quando ele tinha dinheiro, ele podia ter investido e ter surfado a onda. E agora ele está recuperando o tempo perdido. Esse é um dos principais pontos aqui.
ele tem que correr atrás do prejuízo. E, na verdade, o que é o ponto central disso tudo é estratégia. Primeiro, você tem que entender o cliente, qual que é o público dele, o que, que o perfil dele consome, e aí você tem que se colocar no sapato do cliente, entendeu? E pensar como que eu faço para atingir esse cliente e quais as estratégias que eu vou utilizar. Porque nem sempre está no Instagram. Tem cliente nosso que a gente atende no LinkedIn, que ele está indo super bem no LinkedIn. Mas o LinkedIn, ele não é um canal de vendas. Ele é um canal de reforço. Quando o cliente for pesquisar, ele vai encontrar, ele vai ver e falar assim, nossa, eles estão há muito tempo aqui, olha só, eles valorizam os colaboradores, olha que legal, eles atendem tal obra, eles atendem tal... Então ele vai vendo o histórico. Então fica salvo esse histórico, ele tem acesso a esse histórico e ele pode tomar decisão. Ou eu invisto nessa empresa, que é transparente, mais séria, que é séria, ou eu invisto nessa outra empresa que ela não tem marketing digital, que é meio que às escuras, ela não investe. Então, para alguns clientes, o Instagram não funciona nem como vitrine. O LinkedIn funciona. Então, você tem que entender o seu cliente, saber onde que ele está, para você poder investir nele. Entendi. E vocês falaram sobre esse novo concorrente, né? Que muitas vezes está à frente porque ele já tem uma maturidade digital. Vocês acham que, por exemplo, essa maturidade, ela vai de acordo com a geração? Porque a gente sabe que muitos dos nossos clientes, a empresa às vezes foi dada pelo pai e o filho, né, que ele cresceu com essa maturidade digital. Por exemplo, nós aqui crescemos com essa maturidade digital e os nossos pais muitas vezes não tiveram essa maturidade. Vocês acham que essa mudança de geração, ela influencia no comportamento da empresa? Talvez esse seja o perfil do concorrente que está lá, que está investindo? Então, não necessariamente, porque se a gente for analisar em relação a perfil, é você contratar pessoas com um perfil mais digital. A dificuldade real mesmo porque assim, uma coisa é você entrar para o digital, uma coisa é você abrir uma conta no Instagram, no Facebook, no YouTube, um canal no YouTube, um site ou um aplicativo, ou você entrar no LinkedIn. Não necessariamente você estar no digital é você agir de forma digital, ou seja, é uma questão muito mais de mentalidade do que de plataforma. Porque plataforma, você pode abrir a conta, é aquela história, né? Tem influencer aí que tem 1 milhão de seguidor e aí você tem 2 comentários. Não tem relevância nenhuma, entendeu? Não tem, ou seja, o cliente não entende o valor ali. Aquela pessoa, ela não gera valor. Ou seja, é muito mais em relação à mentalidade. Porque assim, você pode ser uma empresa tradicional, de 50 anos de mercado, com toda aquela estrutura tradicional, tipo, sempre foi assim, sempre deu certo e vamos continuar. A diferença é a forma assim, eu sempre fiz esse processo, mas eu preciso ter também um âmbito digital. Porque o digital só é uma plataforma, ele é só um meio. Pode amanhã mudar o meio. A questão é, você acompanha? Ou seja, se está tudo digitalizando, como que você consegue digitalizar? Entende? Então é muito mais em relação à mentalidade do que geração. Se você é um senhor de 60 anos de idade e você compreende que precisa se reinventar, ponto, você já tem o pontapé inicial. E aí você precisa dialogar com quem está no front desse digital. Você precisa dialogar com pessoas que entendem essa questão. Ou seja, se você é um senhor de 60 anos de idade e precisa entender o digital, você não vai conversar com o seu irmão, que também tem 65. Você vai conversar com o teu sobrinho, que tem 15, para poder entender o que é importante na geração dele. E aí ele vai te ensinar muito mais. É curioso, porque na nova economia, a questão de autoridade, ela não está relacionada à idade. Ela está relacionada ao entendimento do que você está vivendo, sabe? Não é uma questão tipo, eu tenho X anos de experiência. Não, legal. Mas para não à toa que o TikTok, você quer entender TikTok, você fala com um adolescente, você não fala com um adulto. Porque o adulto não entende, ele nem, entendeu? Fica até feio ele fazer aquelas dancinhas lá. Mas pro adolescente não, é legal, entendeu? É verdade, tipo, né? Não fica cringe.
Mas existe, Tá então bom. é um ponto de virada. Primeiro você tem que mudar mais a mentalidade do que a relação da plataforma em si. Porque se, não basta você estar na plataforma, tem que entender a dinâmica dela. Entender que existem nuances. Por exemplo, uma linguagem no Instagram é uma, no LinkedIn é totalmente diferente, no YouTube já é Sim, outro, entendeu? E aí, é como outro que público. você lida com isso? Você precisa ter a mentalidade para isso, não é plataforma em si. Mas a geração Sim, influencia nesse quesito, não que é determinante, entendeu? entendi. Eu até vou aproveitar o gancho para o Renan, porque ele teve uma experiência nisso e eu queria que ele falasse mais sobre isso. Então, não basta só você estar, você precisa se posicionar, né, nas mídias sociais. Então, eu acho que o endomarketing faz parte disso, né? A gente tem uma empresa mais humanizada. E nós estamos trabalhando mais isso também com alguns dos nossos clientes. E o Renan, recentemente, ele teve uma experiência super legal, né, de uma campanha interna, né, que um de nossos clientes fez uma funcionária que estava lá dentro. E, pô, deu um resultado massa no Sim. LinkedIn. Então, eu queria que vocês falassem sobre essa experiência, né? A importância da gente trazer a valorização do colaborador na empresa. Porque eu lembro uma vez que o Renan falou, eu estava escutando lá, no ouvido grande, ele nem estava falando comigo, mas eu escutei ele falar. E eu achei interessante, eu já trouxe essa frase aqui em uma das nossas lives como exemplo. Você disse assim, Renan, o primeiro cliente são os nossos colaboradores. Então, a gente precisa fazer aqui dentro se a gente quer fazer lá fora. Então, fala um pouquinho para mim a respeito dessa experiência que você teve com o endomarketing nesse nosso cliente em específico. Então, é legal contar essa experiência porque esse diretor, ele veio falar comigo, né? Ele passou vários vendedores e ele pegou e comentou, falou assim, olha, eu gosto dessa vendedora porque ela gosta de trabalhar para a empresa. Só que quem sabe dessa informação é ele e ela fala para ali, para aquele ciclo, nem toda a empresa sabe disso. E com esse vídeo a gente permitiu que todos soubessem disso. Então, todo mundo valoriza isso. E aí, a paixão dela pela empresa vai trazendo, vai plantando uma sementinha em cada um. Entendeu? Então, as pessoas que a gente começa a fazer o quê? A gente começa a dar holofote para as pessoas, para os colaboradores. A gente dando holofote para os colaboradores, quem é externo, ele enxerga que, nossa, que legal, essa empresa valoriza os colaboradores. Essa é uma empresa legal de se trabalhar, essa é uma empresa boa, ou seja, por consequência, eles entregam no prazo, eles entregam um serviço bem feito, eles fazem com carinho, com amor. Então, isso, do ponto de vista externo, é super positivo. E do ponto de vista interno, ele engaja a equipe, ele aproxima as pessoas, porque as pessoas, olha lá, você viu o seu, oh, gostei da sua história lá no LinkedIn, eu não sabia disso, tal. Você tem pessoas que estão dentro da empresa, tem mais de 60 funcionários, tal. Eles não se comunicam, não dá para todo mundo se falar. E aí quando você abre uma brecha assim, você faz uma postagem, você dá acesso para todos ter essa informação de como que essa pessoa, como que ela entrou lá, qual que é a história dela, as pessoas começam a conversar com essas pessoas e se conectar. Então, eu falei isso e isso é muito válido, isso é 100% real. O seu primeiro cliente é o seu colaborador, porque se ele está trabalhando insatisfeito, reclamando da segunda-feira, não gostando, desgostando de trabalhar lá, ele não vai entregar resultado, ele não vai se dedicar, ele não vai fazer aquilo com carinho. Agora, se você tem uma equipe engajada, que vai entregar tudo aquilo que foi prometido, meu, isso é o sucesso. Quem faz a empresa são os colaboradores. Então, tem que. O primeiro ponto, que a gente sempre bate nisso nos planejamentos, né? Que é valorização dos Uhum. colaboradores. Então, do ponto de vista interno, como ponto de vista externo, os depoimentos é uma questão que vai além do post. Porque a pessoa está falando ali de coração, ela não tá por trás, né, de de um teclado, ela escreve, não, ela tá se expondo ali, né? Olha só a importância disso. Ela está se expondo e mostrando a dedicação dela, a valorização dela, o quanto aquilo é importante para ela, o quanto aquilo impacta a vida dela. Então, foi uma experiência incrível. Eu quero trazer isso para outros clientes também, porque eu acho que vale muito a pena. É muito enriquecedor para a empresa. Que massa.
E você, Beto, você tem alguma coisa a falar sobre a parte estratégica? O que que você acha do endomarketing? Então, qual que é a importância do endomarketing ser aplicado dentro de uma empresa? E eu acho que a Take também pratica muito isso, né? Então, eu Sim. poderia dar um exemplo do endomarketing comigo mesma, porque hoje eu fiquei muito feliz porque recebi meu certificado de assessoria de imprensa. Então, vocês custearam esse curso, então, muito obrigada. Sério mesmo, eu sempre quis fazer curso de assessoria, desde que, antes de entrar na Tate, e quando eu falei para vocês, vocês abraçaram a ideia, falou, não, a gente paga, a gente faz, o que você precisar, a gente faz. Então, eu acho muito legal vocês darem esse respaldo, né, para quem está aí do lado de vocês, todo dia, trabalhando para crescer e para trazer melhores resultados para os clientes. Então, muito obrigada, viu? Fico muito feliz. Mas complementando aí o que o Renan falou, uma das coisas que também lá atrás, quando a gente conversava antes de começar a empresa, a gente falou assim, pô, eu sempre tive, onde eu chegava em qualquer empresa, eu trabalhei muito em indústria, né, chão de fábrica mesmo. E eu queria chegar e eu queria ajudar, sabe? Não, vamos mudar, dá para fazer. Aquela visão um pouco romântica, empreendedora de querer mudar a coisa no primeiro dia, ansiosa também, óbvio. Mas e aí eu via muita burocracia e aquilo me irritava muito, porque eu falei, cara, eu estou enxergando uma oportunidade, eu sei que isso dá para melhorar o processo, isso que dá para ajudar as pessoas, eu sei que isso vai ajudar o cliente lá na ponta, porque quando você melhora o processo interno, quando você apoia o colaborador, quando você melhora a dinâmica interna de produção, de processo, de ideia, de estratégia, que seja, lá na ponta o beneficiado sempre é o cliente. E quando o foco é no cliente, e para você entender que para chegar no cliente você tem que começar aqui, internamente, o jogo muda, entende? Então, assim, a gente já tinha essa visão e a gente reclamava muito, pô, eu quero mudar, eu quero transformar, mas tem muita burocracia, tem muita barreira para você. Eu lembro até hoje numa indústria que eu falei assim, eu não tinha começado a faculdade ainda, e eu via pessoas que faziam faculdade, que eram pais de família, mães de família, que elas não tinham espaço para estudar e elas ficavam estudando no vestiário. E aquilo me incomodava, sabe? Tipo, nossa, não acredito. E tinha uma salinha do lado, bem do lado do vestiário, que era inutilizável pela empresa. E eu cheguei no RH e falei, viu, por que a gente não usa aquela salinha para... Coloca uma mesinha. E a gente fazia mesa e cadeira para escritório, tá? Só para pontuar, isso é importante. Fazia mesa e cadeira e tinha uma sala de teste com um monte de mesa e cadeira largada, de alto padrão, e tinha uma sala vazia. Eu falei, por que a gente não pega aquelas mesas usadas, que não estão servindo para nada, coloca naquela salinha que não está sendo usada, para aqueles funcionários que estão investindo em educação por conta própria, que a escola, a empresa não pagava, era você vai lá, faz sua faculdade e você se vira. E a gente, pô, na hora do almoço, tem uma salinha para o aluno, para o funcionário, colaborador poder estudar. E aí eles falaram, ah não, mas não vai rolar. E aquilo me deixava frustrado. Eu falei, cara, o dia que eu tiver a minha empresa, eu quero construir a empresa que eu gostaria de trabalhar. Então, pô, se eu tô chegando no RH e tô falando, cara, tem como libera aquela sala para eu poder estudar? Que eu tô estudando algo que vai ajudar vocês, porque eu quero crescer aqui dentro. Cara, eu não penso duas vezes em fazer isso. Então, quando a gente cria ações internas aqui, é porque a gente já passou por isso, não teve, e a gente falou, não, quando a gente tiver, é aquela coisa, né? Quando eu tiver, eu vou fazer, a oportunidade de fazer. E a gente viu, e a gente leva isso para todos os clientes. Porque a gente sabe do potencial que isso tem. Quando você valoriza quem está do teu lado, não tem como dar errado, entende? Porque ele vai valorizar também. Então, é reciprocidade. O nosso modelo de negócio, ele já iniciou por um modelo de negócio compartilhado. Então, assim, é co-criado. A gente não cria nada sozinho, a gente só foi o estopim. Quem cria é todo mundo que participa, de alguma maneira, direta ou indireta, como acontece na Take, você sabe. E isso dá muito resultado. E a gente leva isso para os nossos clientes, porque endomarketing não é uma estratégia, ele é a chave para tudo que pode desenrolar de bom para a tua empresa. Eu queria até que vocês citassem cases. Por exemplo, Renan, a gente divulgou
acho que foi ontem, né? A gente divulgou uma campanha maravilhosa da Gerdau de 500 dias sem acidentes. Foi realmente um filme muito emocionante, uma baita de uma campanha de conscientização. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse case pra gente. Bom, vamos lá. Esse case foi muito emocionante, né? Eu tinha planejado trabalhar, estudar no domingo, na parte da manhã, mas quando o vídeo ficou pronto, eu não parava de assistir ele, assim. Toda vez que eu assisto um filme, um vídeo que a gente produz, eu assisto com um olhar técnico, profissional, com o olhar do cliente, com o olhar do colaborador, com o olhar de quem vai assistir esse vídeo. E eu fiquei assistindo diversas vezes e eu me emocionava, sabe? Então, é um vídeo que a gente conseguiu impactar, sabe? Porque o vídeo, na verdade, ele traz uma mensagem. E nesse vídeo não teve uma fala. Só teve "Psyu, vai com Deus". Teve uma fala. E ele conseguiu, só com cenas, com imagens e com uma trilha sonora muito boa, trazer essa emoção. O que que é? É a valorização do colaborador. A Gerdau, o que ela está fazendo nesse momento? Ela está falando, ei, se cuida, tem uma família lá esperando por você. Toma cuidado, foca nos detalhes. Sai do automático. Né? É isso que a gente trouxe. É uma conscientização. Não trouxe de uma forma de um vídeo simples. Então, a gente foi até a casa do colaborador. A gente, vamos falar assim, a gente conheceu a família dele, a casa dele, mostrou como que é a realidade dele. E ela falou, foi exatamente, não foi nada encenado. Assim, lógico que foi encenado para fazer o filme, mas a gente falou assim, como que você faz? O que que você fala quando ele vai embora? Então vai ser assim. Então a gente trouxe muito a realidade de um colaborador que ama o que faz, que está lá há 10 anos, e a gente conseguiu passar essa mensagem para outros colaboradores, que é para se cuidar, para olhar o que está fazendo, para tomar conta, porque se ele toma conta dele, ele toma conta, tem que tomar conta dos outros também. Então foi uma campanha assim, nossa, foi muito gratificante fazer parte disso. Eu falo assim, nossa, fazer parte desse projeto da Gerdau é incrível, porque a adesão que eles têm, o feedback que a gente recebe depois, quando a gente vai lá, a gente reconhece, todo mundo que trabalha lá são pessoas que são apaixonadas pela Gerdau. Você não vê ninguém trabalhando lá, segunda-feira, reclamando, ou... Não, são pessoas que estão lá porque gostam de estar lá. E a Gerdau, ela faz questão de valorizar os colaboradores. Tem várias campanhas, você vai andando pela Gerdau, tem vários banners, várias campanhas que eles fazem, e isso não é é diário, é semanal, é mensal, é sempre, entendeu? Então, e a gente costuma, falando da parte de negócios, né? Tem uma frase que é assim, as pessoas não fazem negócios com o CNPJ, fazem negócios com CPF, fazem negócios com pessoas. Então, se você está lá valorizando os colaboradores, mostrando que você tem uma equipe engajada, que tem uma equipe que está lá junto com você, vestindo a camisa, ela está fazendo negócio com essa equipe, entendeu? Então, eu acho que assim, esse case especificamente aí da Gerdau é um case que eu mando para alguns clientes e falo, meu, para uns 5 minutos para assistir e entenda essa mensagem que ele está passando. E vamos fazer isso daí também, porque vale muito a pena. Sim, foi um case incrível. Quando eu vi, eu chorei. Foi muito bom, muito bom. Parabéns pelo roteiro, Renan. Ficou muito bom. O Beto também, que participou. Então, eu queria que, resumindo tudo isso, Beto, queria que você me respondesse, então, qual que é o primeiro passo? A gente tem uma pergunta, na verdade. Antes de fazer a minha pergunta, acho que é legal abrir aqui para o pessoal. Gente, lembrando, por favor, façam perguntas se vocês quiserem participar ou se vocês têm dúvidas sobre o assunto. A Bru Alex perguntou assim, na opinião de vocês, qual a melhor forma de iniciar no digital? Nossa, era essa a pergunta que eu ia fazer para o Beto. Então, Beto, toda a sua resposta. Melhor forma, primeiro, é aquilo que eu falei, assim, por que eu falo isso, né? Antes de mais nada. Porque quantos projetos a gente já fez para estruturar o cara para o digital, falar, olha, segue esse caminho, porque assim, muitas vezes a gente é muito flexível, né? Uma das coisas que a gente entendeu é que assim,
não adianta a gente querer entregar tudo para quem não entende muito sobre. Então, a partir desse contexto, dessa premissa, a gente entendeu que a gente tinha que fragmentar o serviço. Pô, primeiro a gente precisa entender quem é o cliente, qual o mercado, qual o cenário. E aí a gente começou a dividir isso, porque a gente entregava, às vezes, muita coisa, e é aquele ponto, né, lá atrás que eu comentei. A pessoa não sabe como executar. Então, e aí o que acontecia? Não adianta você ter a ferramenta e você não saber usar, né? Então, assim, você precisa compreender quem, quando, onde, como, porquê, que momento. Então, é muito mais sobre perguntas do que sobre respostas. Porque a pergunta ela pode mudar o tempo inteiro e a resposta já muda, já vem errada, entendeu? Porque o consumidor ele está o tempo inteiro mudando. Antigamente a gente falava de longo prazo de 10, 15, 20 anos. Hoje a gente fala de 5. Longo prazo é 5 anos. Porque automaticamente, a cada 1 ano e meio, 2 anos, você já tem que estar reposicionando ou mudando a dinâmica da tua empresa. Então, o primeiro passo para você começar no digital é falar assim, não, ó, eu entendi que o meu cliente está aqui, eu entendi que eu preciso estar também e eu preciso identificar qual a melhor forma de estar aqui. Quais são os canais que meu cliente frequenta que eu posso extrair melhor resultado? Não é estar em todas, mas é qual é a que eu posso estar que meu cliente vai ter o maior interesse. Muitas vezes, e é muito interessante isso, muitas vezes é até o meio tradicional somado com o digital. Então, assim, você vai manter a sua atividade tradicional, a tua abordagem tradicional, só que você vai usar o digital para potencializar isso. Entendeu? Você não vai mudar bruscamente, você não vai, tipo, radicalmente mudar isso. Você só vai fazer o quê? Você só vai ampliar um canal de contato. O digital nada mais é que um canal de contato. Ele não é o todo. Ele é só uma parte do todo. O todo, porque não adianta você fazer uma baita propaganda, um baita marketing, um baita campanha publicitária, se na hora que o cliente ligar para você, para o seu atendimento, a mocinha ou o rapaz que for o atendente for mal educado. E aí volta de novo aquela história. Como é que é o atendimento? Existe treinamento dentro da empresa para atender? Então, assim, não é como iniciar no digital, é como é que a minha equipe está preparada, como é que o meu cliente está, onde ele frequenta, qual o momento que ele compra, onde ele pesquisa, e aí, a partir disso, qual é a estratégia para eu poder partir para isso? Então, tudo começa na estratégia. E aí, isso começa de dentro de casa para fora. Sim, muito bom. Quem vai para fora primeiro, antes de olhar para dentro, já perdeu. Porque ele já vai errar muito. E o digital, ele permite você errar, mas você tem que errar rápido e barato, entendeu? Então, você precisa entender, tipo, primeiro, time, você tem que perguntar para sua equipe, como que vocês veem aqui, a gente perguntando o tempo inteiro. Eu perguntando hoje para você, Ana, quantas postagens você acha? Mas você acha que vale? É postagem ou a gente pode fragmentar isso em diversos canais? Então é muito mais sobre pergunta. Tipo, onde está é muito mais sobre entender o teu cliente, o teu produto, o teu serviço. E a partir daí, as premissas que vão saindo daí, você mapear. E aí os passos eles vão aparecendo. Entende? Não é uma coisa mágica, é uma coisa meio pragmática mesmo, é muito racional. Ela não é lúdica e nem conceitual, não. Deixa eu entender quem é o meu cliente, o que ele busca e como que eu entrego isso. Bom. Sim, eu acho que isso tem tudo a ver com cultura também e educação. Então, Sim. é bom você citar isso. Isso vai para a minha próxima pergunta para o Renan. Renan, vocês, antes da gente falar dos pilares, tá? Vai ser essa a outra pergunta. A gente acho que a Text valoriza bastante a educação, né? Eu acho que quando você inseriu o treinamento interno para todo mundo, para todos os colaboradores, eu acho que foi uma sacada muito bacana, porque a gente sabe que a maneira da gente aprender é a gente ensinar. Então, fala um pouquinho desse treinamento interno, da onde surgiu essa ideia de vocês criarem isso, qual que foi o objetivo de vocês com os treinamentos internos com os colaboradores e quais são os temas, né, abordados, como é que funciona? Então, na verdade, lembrando que a gente estava conversando, lá no começo eu falei assim, Ana, a gente precisa fazer live.
Aí a gente falou assim, não, Sim. vamos marcar, vai ser quarta-feira, vai ser quinta-feira, vamos marcar, vai fazer. Vamos fazer uma arte e vamos começar. Na verdade, o intuito da live é, olhando para o lado de fora, é educar o nosso cliente, educar quem está junto com a gente, quem acredita na gente, quem está em volta da gente. Se você vê as lives, todas as lives que a gente fez são estratégicas. Para o empreendedor, a gente fez basicamente o estrutural. A parte de vendas, a parte de construção de marca, da parte burocrática de marca, toda a parte de financeira, a parte de investimentos, teve Só outro, dores. só Só dores, dores do todas as dores. cliente. São todos os pilares das dores de alguém que quer empreender e montar uma empresa. Praticamente é isso. Se você pegar todas as lives, se você empacotar essas lives, é isso. E aí, o que a gente quer fazer com os nossos colaboradores? Eu fiz uma pauta, você falou assim, Renan, lista aí quem faz parte do time, quem são os colaboradores. Eu comecei a listar e eu falei, meu, tem muita gente aqui, eu vou esquecer de alguém. Mas o que a gente quer trazer com isso? É para todo mundo que está junto com a gente se desenvolva na parte da comunicação, saiba falar, o que falar e como falar, que é muito importante. Então, a gente viu muito isso na faculdade. Tinha aquele professor extremamente inteligente, informado, com pós, PhD e tudo mais. A aula do cara era chata, porque ele não sabia como passar aquela informação. Então, a gente gostava de um professor que ele era mais descolado, ele conversava mais, ele passava a informação de uma forma mais humana, mais próxima da gente. Então, a gente quer proporcionar com que todo mundo que esteja com a gente saiba se comunicar. Nem que seja para ele contar a história de vida dele ou para ele contar algo que ele já sabe e ele explica para a gente. Porque uma pessoa que ela ensina, ela retém 90% do conhecimento dela. Se ela visualiza e ouve, que é o vídeo, é 50%. Se é leitura, é 10%. Se for só ouvindo, é uma porcentagem baixa também. Mas quando você está ensinando, você está aprendendo muito mais. Então, todo mundo que está com a gente quer trazer essa linha educacional. E isso não é uma coisa assim que a gente está falando agora. Eu e o Beto já está falando isso de educar o mercado há muito tempo. Entendeu? E agora a gente tem time para poder fazer isso. Então, a gente Potencializar, está né? potencializar. Agora vamos movimentar aqui o estúdio, montar um podcast. Eu quero que você e o Caio comecem esse projeto junto com a gente, porque não adianta só isso estar na nossa cabeça, estar no papel, e a gente não conseguir fazer acontecer porque a gente precisa de time. Né? E aí, o que a gente está fazendo agora? Estamos formando um time. Porque se nosso time está se desenvolvendo, a gente está se desenvolvendo junto. Se nosso time está estagnado, a gente não consegue se desenvolver. Fica para trás. Então, assim, na verdade é o seguinte, nós estamos numa esteira. Se a gente ficar parado, a gente fica para trás. Então, a gente tem que estar sempre em movimento. Sempre aprendendo, sempre se desenvolvendo, absorvendo coisas novas. Então, hoje, inclusive, é aniversário do Caio. Parabéns ao Caio, não sei se ele está assistindo, com certeza não, né? Porque ele está fazendo o aniversário dele. Deve tá curtindo Ele está esse cara. Um curtindo. baby Kai. Ai. Mas eu tive uma conversa com ele, hoje eu tive uma conversa com a Giovana, que é um dos nossos pilares, é um dos nossos objetivos, é a linha educacional. A gente tem esse espírito empreendedor, então a gente quer trazer isso para todo mundo que está junto com a gente e crescer, que todo mundo cresça e se desenvolva juntos. Legal. Beto, então, já que o Renan deu uma aula de educação aqui, por favor, fale dos nossos pilares. Quais são os pilares da Take? Legal. Então, nossos pilares, o que a gente entendeu, né? Quando a gente fala de comunicação, a primeira coisa é entender o que o outro... Eu sempre falo isso, você sabe, de como o que o outro lado precisa entender. Existe uma frase que era assim, né? Eu sou responsável por aquilo que eu falo e não pelo que o outro entende. Isso é um erro absurdo da comunicação. Porque a partir do momento que você abre a boca, você como indivíduo, você é responsável sim pelo aquilo que você está falando, né? Ou seja, racismo não seria racismo se você colocasse, terceirizasse aquilo que você fala, certo? Então, a gente entendeu e mapeou e falou assim, pô, como é que a gente consegue
por uma linha pragmática, objetiva e não chata, porque a escola, ela sempre foi um negócio muito chato. Eu era o aluno do fundão. Por quê? Porque eu achava aquilo muito monótono. E aquilo não cativa. Se a professora ou a escola entendesse que eu era uma pessoa mais comunicativa, ela interagia comigo para educar de uma forma muito mais interativa. Não de uma forma muito pragmática, muito cartesiana, sabe? Então, se ela chegasse e me abordasse de outra maneira, eu ia compreender a educação muito melhor. E a partir do momento que você entende que a gente está vivendo uma era onde a escola, desde quando ela foi criada até hoje, é a mesma coisa, é um monte de cadeira enfileirada e uma lousa, e uma pessoa passando informação que, inclusive, tem no YouTube ou no Google gratuita, não faz muito sentido. Então, você tem que mudar a dinâmica. Quando a gente virou essa chave e falou, como que a gente consegue transmitir? E aí vem, qual é a principal dificuldade do cliente entender? Ele não... E aí, quando eu falo ignorância, ignorância não é de ser burro, é de você ainda não ter acesso àquele conhecimento, ou de não ter aprofundamento àquele conhecimento. E a gente falou, não, primeira coisa, preciso educar. Porque se o cara não entende o que eu estou falando, não adianta eu ficar horas falando. Ele nunca vai entender. Então, eu preciso educar, eu preciso... você quer saber um pouco mais sobre isso, a Take é um canal aberto. Toda quinta-feira tem um papo de especialista que você vai aprender sobre isso. Primeiro ponto. Informar. A gente criou blog, canal do YouTube, lista de transmissão, para poder informar. Você viu que lançou um novo app sobre... para conectar o seu serviço com o outro, com o cliente que está precisando. Então, a gente leva informação com fonte, com informação séria, com informação do nível de responsabilidade. Inclusive, hoje veio uma empresa de instalação, eu comentei sobre aplicativos, ele não sabia. Falei, cara, lá é uma fonte de renda para você. E quando a gente começou a levar o conhecimento para as imobiliárias que não deram bola para a gente falou o seguinte, olha, existe uma startup, está começando lá em São Paulo, que está chegando em Campinas, chamada Quinto Andar. Daqui a poucos anos, ela vai dominar o mercado. Quem que é essa startup? Quinto Andar. Que chegou em Sorocaba, que chegou em Campinas, que já virou unicórnio, está valendo 1 bilhão. Eu duvido alguma imobiliária ter valor de mercado aqui no Brasil hoje de 1 bilhão. Não existe. Porque ela não entendeu a dinâmica, entendeu? Então a gente leva informação e aí a gente leva entretenimento. O que é entretenimento? Por meio do vídeo, uma dinâmica de comunicação diferente, a gente leva informação. Com a música, com um conteúdo diferenciado, com o efeito diferente, mas tudo é sobre entretenimento. Porque a rede social é sobre entreter. Ninguém está aqui na rede social para ficar estudando. Ela vai ali na hora do almoço passar o tempo. E eu preciso transmitir o que eu preciso transmitir de um jeito diferente. E aí a gente tem que inspirar. Como que a gente inspira? Mostrando o case da Gerdau, por exemplo. Olha que bacana. A Gerdau atingiu 500 dias sem acidente. É uma indústria, uma das maiores de aço do mundo. Ou seja, o potencial de acidente lá é altíssimo, o risco de acidente. Para uma indústria conseguir 500 dias sem acidente, é muito bom. Porque a construção civil ela tem muito lado positivo, mas ela tem esse lado negativo, que é muitos acidentes. Então a gente precisa inspirar as boas ações para que as pessoas falem, caramba, eu preciso prestar atenção no que eu estou fazendo. Porque se eu cair do 18º andar, eu morro. E aí eu prejudico a minha família. Ou seja, você tem que inspirar do ponto positivo para que o negativo não tome posse disso. E, obviamente, o provocar, que é o que eu mais gosto, porque se o ser humano não reage, e aí, no início da live, a gente começou falando sobre o cliente, às vezes, se move pelo concorrente, não por ele mesmo. Ou seja, o concorrente provoca ele, aí ele se sente ofendido, porque o concorrente está sendo melhor, e aí ele age. Só que a gente quer levar uma outra provocação. Olha, em vez de você esperar o seu concorrente tomar a frente, por que você não toma? Por que você não inova? Por que você não educa? Por que você não chama os seus colaboradores
e investe neles em educação e mostra o valor deles para provocar também, entende? Provocar também tem o seu fator aí de influência. E esses são 5. Desculpa te interromper, mas tá aparecendo um timer aqui no Instagram de Vai 10 cair. segundos. Nossa, Vai cair. Falamos muito. meu Deus, já são 10. Bom, continuando aqui a live com o Renan e com o Beto, essa segunda parte. Só para encerramento, vou convidar o Beto e o Renan novamente aqui, tá bom? Vamos lá. Acabei de convidá-los. Obrigada mesmo por terem participado até aqui. O bate-papo estava muito bom. E vamos que vamos. Vamos lá, Beto. Já te chamei, já te convidei para participar. Agora falta o Renan. O Instagram cortou a nossa exibição. Vamos lá. Enquanto vocês não entram, vou convidar novamente o pessoal aqui para participar. Vamos lá. Vamos lá. Ó, já convidei você, Beto, para participar. Vou convidar de novo. Renan. Vamos continuar essa parte 2 da nossa live. A gente fala muito, eu falei. A gente fala demais, o Instagram cortou a gente. Eu avisei, eu falei pra você. Mas não tem problema, não tem problema. Adoro. Salve, Bom, galera. eu tô convidando. Convida o pessoal de novo aí para participar, que eu tô Convidar. fazendo isso enquanto o Renan não entra, só pra gente finalizar. Tá. Tchau, 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 tchau. Vamos lá. O Mábio estava inspirado também, tinha feito uma pergunta. Que ele perguntou? Vamos responder. Vamos, claro, vamos responder sim. Vou Volta, convidar galera. ele aqui. Ele perguntou como educar a equipe para o digital. Legal. Cadê o Renan? Quando ele voltar, eu já respondo, se quiser. Beleza, sim. Minha garrafinha. Estava tão bom. Ó, minha garrafinha. Boa noite, Gabriel. Bonita a garrafinha, né? Ó, o Nanis aí. Ô, Oi, Nanis. Nanis! Tudo bem? O Nanis Boa, foi um dos boa nossos noite. últimos entrevistados. Temos que fazer. Vamos fazer um bate-papo com ele também, com o Nanis e. Ó, Tatiana, bem-vindo, Tatiana. Ó, o Fer. Bom vê-los aqui. O Nanis, a gente tem que fazer um bate-papo, aquela live com 4 pessoas. Entendeu? Vamos, só pra... Olha lá, estou te devendo, doutor. Saudade. Manda aquele e-mail lá, você sabe, né? Ó, o Renan já foi convidado, mas... Bom, se o Renan não entrar, a gente finaliza. Bora, vamos tocar. Ó, Aí, o Renan ele entrou, ele entrou. Vamos lá, Renan. Vou convidar de novo ele, peraí. Ainda bem que vai ter um nuggets depois dessa live, porque são 2 partes. Mas não tem problema, gente. Já adicionei a parte 1 lá. Oi, gente, voltamos! Aê! Tio Zuc derrubou a gente, desculpa, gente. Ô, meu. Muita Então, correria. Beto, você estava falando sobre o último pilar, que é provocar, e em cima disso, o Mábio, né, que é um dos nossos fãs, ele sempre participa com a gente. Quero mandar um abraço para ele, foi um dos convidados também aqui no Papo Especialista. Ele fez a seguinte pergunta: como é que a gente pode educar,
né, o profissional que já está dentro da sua empresa para o digital, o próprio colaborador? Tá. Já vou na pergunta ou você quer que fale o último pilar? Pode finalizar o último pilar, aí Tá. você vai para a pergunta e depois a gente pilar, finaliza. só para retomar, tá? Os pilares são educar, informar, entreter, inspirar e provocar. Tá? E o provocar, ele é muito linkado com o objetivo do colaborador mesmo. Aonde é uma pergunta muito básica, para mim, pelo menos, eu enxergo isso. Eu acho que toda a organização RH deveria perguntar onde é que você quer chegar. Porque tem gente que tem ambição absurda e tem gente que tem uma ambição que, olha, para mim isso aqui já estou tranquilo. E aí quando você entende essa nuance, você consegue trabalhar na proporção ideal para cada colaborador. Ou seja, quem quer ser diretor, quem quer ser líder, você trabalha nesses aspectos. Você quer... Não, uma pessoa que quer só manter ali uma profissionalização e carregar um cargo X ali naquela área... Beleza, você só mantém. Então, e aí o provocar é muito disso. Será que dá para ir mais? Dá para ir além? Então, eu acho que o provocar entra muito para todo o sentido de... o poeta, o escritor Rubem Alves, ele fala muito disso. O educador, ele não tem o papel de ensinar. Ele tem o papel de inspirar e deixar a pessoa curiosa em querer mais. Por isso que o provocar é um pilar nosso. Será que dá para você ser uma melhor jornalista, Ana? Você chegou como coordenadora, dá para você ser editora-chefe? Você acha que seria legal? E aí eu provoco, você fala, nossa, que universo é esse? Aí você busca. Eu não estou pedindo para você ser. Eu só estou perguntando, é interessante para você? E aí eu faço algumas provocações e você mesmo reage sobre isso. Então, eu acho que toda empresa ela tem que identificar que... Porque muitas vezes, se a gente olhar para o Brasil, principalmente, que tem uma defasagem em nível educacional, ela não teve acesso à provocação, do ponto de vista de ambição. Para ela, às vezes, o que para ela é muito, para a gente é mínimo. E a gente precisa entender qual o degrau dela. Tipo, olha, mas você apresenta os degraus que ela pode subir. Então, e aí, pegando já de gancho a pergunta do Mab, é o seguinte, quais são as dores do cliente? Qual é as dores do mercado? Qual é a maior reclamação dele? E apresentar isso para o colaborador. É falar sobre o mercado. É falar, olha, você está vendo que quando a gente aluga ou vende uma casa, a gente está mexendo num sonho de uma pessoa? Isso é muito sério. Você não pode tratar de qualquer jeito. Você não está comprando um Trident. Você não está comprando uma bala, que é coisa rápida. É uma coisa que... vai destinar um orçamento, que vai mexer no orçamento de uma família, que às vezes uma criança, uma pessoa da família, vai ter que parar de fazer faculdade, vai ter que parar de comprar um carro, então é muito sério o assunto, entendeu? Então, primeiro é mostrar a importância daquilo que você faz, como que a tua função impacta na vida de alguma outra pessoa que está tendo contato com isso, e aí você começa a mostrar o valor disso, a pessoa, caramba, o que eu faço é importante. E o nível de importância determina o nível de dedicação, de comprometimento, o nível de conhecimento. O que eu preciso saber para não deixar essa pessoa cair em mãos erradas? Ou, ao invés de escolher uma empresa que entende o valor do sonho dela, não ir para uma empresa que não entende. Por isso que quando você investe no colaborador, você está investindo no seu cliente. Porque quando o colaborador entende o que ele está fazendo e o valor daquilo que ele está fazendo, da importância dele naquilo que ele está fazendo, da atenção dele naquilo que ele está fazendo e o respeito do tempo dele com o cliente, isso muda o jogo. Então, assim, você listar as dores, os problemas, as dificuldades do mercado, do cliente, o que o cliente mais odeia fazer. O cliente odeia ser mal atendido. Pô, você vai perder no atendimento. E é curioso isso, porque quando a gente vai para reunião, para algumas reuniões de estratégia, a gente pergunta qual é o seu diferencial e qual é a sua vantagem competitiva. O cara fala atendimento e qualidade. Isso é o mínimo. Se você não consegue oferecer qualidade e atendimento, eu fui até o teu stand de vendas, eu fui até a tua empresa, eu separei meu tempo para ligar para a tua empresa.
você não consegue entregar qualidade e atendimento, sabe? Você dispersou o meu tempo. Isso é um Sim. desrespeito com qualquer indivíduo, independente. Isso aí você olha tanto para a instituição governamental, tanto para a privada, independente. Sabe? Respeitar o tempo do outro, entender a importância do outro vir até você, é porque ele quer saber alguma coisa. E o teu papel é poder ser o mais claro e objetivo. Isso para todos os níveis. Então, eu acho que é isso. É você poder falar, meu, tá vendo isso aqui? A gente não pode fazer isso. Quem tem que fazer? Isso aqui. E aí, tá aí a sua linha editorial, tá aí a sua apostila para educar o teu colaborador. É sobre aquilo que você faz da melhor maneira que você pode fazer. E ponto. Sim. E tem uma Gente, frase pode falar, Renan. que, só para concluir, né, tem uma frase que é o seguinte: o marketing ele atrai cliente e a cultura retém colaborador. Então, complementando a pergunta do Mábio aí, como engajar uma equipe de forma digital, acho que foi alguma coisa assim, né, que ele perguntou. Como educar digitalmente uma equipe? Como educar uma equipe, Então, uma o cultura. digital, lembrando que o digital é meio, tá? O digital é meio, não é? É. Então, você tem que ter uma cultura forte, pilares forte, mostrar a visão para os colaboradores, aonde você pretende chegar, o que que você pretende com a empresa e que você quer que com quem está com você esteja junto com você, né? Que cresça junto com você. A gente tem aí um exemplo que a Giovana e o Caio, que são estagiários aí, mas a mentalidade deles tem que ser de diretor. Foi o que eu falei hoje para a Giovana. Giovana, você está entrando como estagiário hoje, mas já tem que entrar com a mentalidade de diretora. Tem que questionar, tem que se pensar como diretora, como que eu posso fazer para entregar mais, para entregar melhor. Então, sempre com essa mentalidade. Então, se conseguir trazer essa mentalidade para o colaborador, trazer essa cultura para o colaborador, ele vai crescer junto com você. Ele vai falar assim, nossa, eu quero estar junto com esse cara, porque ele vai crescer e eu vou crescer junto com ele. Então, é trazer essa visão. É muito importante trazer esses valores e essa visão para o colaborador. Gente, acho que a gente passou um pouquinho, né, do tempo, mas não tem problema, porque estava muito bom o assunto. Mas antes da gente finalizar, eu quero ir para o top 3 especialista, tá? Vai gerar um conteúdo legal também e quero saber do bom Boa. gosto de vocês. É, Então, vamos começar aí pelo Renan. Renan, são 3 coisas que você precisa me falar. Primeiro, o seu filme Tá. preferido pode ser relacionado ao assunto ou não, tá? Um livro, tá? Que você goste, pode ser do assunto ou não, tá? E, por último, um perfil no Instagram ou um canal no YouTube. Começando aí, Legal. vai. Dole uma, dole duas, você vai. Vamos lá. Um filme que com certeza todo mundo tem que assistir é O Homem que Mudou o Jogo, que o Brad Pitt faz parte desse filme. É um filme mega inteligente de um cara que ele usa as estatísticas para comprovar que cada jogador tem que estar naquela posição. Tem que fazer aquilo que ele faz melhor e às vezes ele nem sabe que ele faz melhor aquilo. Então, essa é a mensagem que o filme passa, né, de beisebol, o filme muito bom, vale muito a pena, tipo, todo mundo tem que assistir esse filme, principalmente quem é empresário ou trabalha em qualquer empresa tem que assistir, porque muitas vezes você está numa posição que você não está extraindo o melhor de você, e aí, estrategicamente, você é colocado numa outra posição que você consegue tá na sua posição. Você fala Performance. assim, meu, aqui é a minha melhor performance, aqui é que vou me dar bem, aqui eu tô realizado. Então, muitas vezes você coloca um colaborador, você acha que ele cria uma expectativa dele estar naquela posição, mas você tem que ir testando para ele identificar onde que ele pode estar melhor. Então, eu acho que esse filme vale muito a pena, todo mundo tem que assistir, é um filme, tipo, clássico aí. O livro é Ponto de Inflexão, do Flávio Augusto. Ele mostra toda a história do Flávio Augusto e todas as tomadas de decisão que ele teve na trajetória dele. E sempre as tomadas de decisão dele foi assim a mais arriscada. Tudo que estava mais fácil, ele escolheu a outra, que era mais difícil, mas porém era que no fim, hoje ele é quem ele é. Hoje ele é o ícone do empreendedorismo do Brasil, ele é o cara. Hoje, então, Ponto de Inflexão é um filme, é um livro muito rápido, bem curto,
Então, é empolgante o livro, você se identifica bastante com ele, principalmente quem é empreendedor aí, vale muito a pena a leitura. E o outro é um influencer, né? No YouTube eu gosto muito, falando de negócios aí, o Conrado Adolfo, é, vale muito a pena seguir ele no YouTube, ele tem várias sacadas, ele tem podcast também. No Instagram, as lives diárias aí que acontece do Pedro Superti, traz pontos de reflexão muito bom, posicionamento de marketing, estratégias, ele conta muito inspiradoras mesmo, então vale muito a pena seguir o Pedro Superti com o marketing e com o Conrado Adolfo falando de negócios aí. A Ana travou? Travou. Eu travei? Travou para mim Voltou, também. voltou. Voltou. Para mim, o Renan travou. Vamos lá, então. Beto, primeiro, o filme, tá? Segundo, o livro. E terceiro, um perfil Ai, o Beto ou um saiu. canal no YouTube. O Beto saiu. Eu acho que a internet aí tá um pouco ruim. Eu vou até colocar no meu 4G aqui. Peraí, eu vou convidar ele de novo. Coloca no 4G, gente, porque a internet aí tá um pouco ruim. Voltei? Voltou. Ei. Voltou. Então vamos lá. Filme, livro, canal no YouTube ou perfil, Beto? Tá. Filme, Whiplash, Em Busca da Perfeição. É um filme que eu acho, sou fãzaço. Pouco fã, né? Assisti 4 vezes só. E eu indico para todo mundo. Ele é um filme de um baterista jovem que quer entrar, ele quer ser tipo um baita de um baterista de ópera, de blues, alguma coisa assim. E ele pega um professor que é extremamente competitivo, ele quer extrair o melhor. Só que a forma que ele extrai o melhor é ao contrário do que todo mundo pensa, que é aquele sempre professor bonzinho que passa a mão na cabeça. E aí ele tem esse conceito, né? Tipo, ele bate tão forte quanto a vida. Ou seja, o maior professor ele é a vida. Ela vai te bater, não tá nem aí pra você, de onde você veio, quem você é. Então ele passa muito disso. Para você ser o melhor naquilo que você faz, para você de fato se destacar, você não pode ficar contente com tapinha nas costas. Tanto que tem uma frase que é marcante, que ele diz o seguinte: nada tão ruim, faz tão mal quanto ouvir um bom trabalho. Porque bom trabalho é o mínimo. Aquilo que eu falei de qualidade, né? Isso para quem quer mais, bom trabalho não é nada. Então ele busca muito. Então tem esse conceito, né, de em busca da perfeição. Não que você precisa ser perfeito, mas dá para ser um pouquinho melhor? Dá para fazer mais? Será que se eu estudasse um pouco mais, me dedicasse um pouco mais, eu poderia entregar um pouco mais? Ele é ganhador de Oscar, inclusive, é um filme animal. Mega recomendo para todo mundo. O livro, inclusive, eu estava dando uma lida nele hoje, é esse aqui. Nova Economia. Eu tô lendo, Legal. mas eu acho muito bom. Inclusive, eu mandei uma live ontem lá no grupo da Take, porque ele mostra como que o novo comportamento dos empreendedores dessa era estão engolindo as empresas antigas. Ou seja, como que o Nubank recebe o investimento do Warren Buffett, sendo que o Itaú, por exemplo, nunca recebeu? O que tem no Nubank que não tem no Itaú? Mesmo o Itaú sendo o maior banco do Brasil, do ponto de vista de negócio, de lucro, entende? Então, do impacto e tudo mais. Então, essa dinâmica, ela tá mudando, né? Então, é bem interessante para você entender e a nossa geração entender que existe, na nova economia, você precisa aprender novas habilidades. Você precisa atender novas formas de pensar, agir e de comportamento. Então, coisas que eram aceitáveis antes não são mais aceitáveis agora. Então, você precisa se readequar. Então, é bem interessante esse livro. E Instagram, é um Instagram que eu acho, assim, animal. O Além da Facu, porque ele está muito linkado com uma coisa que eu sempre critiquei com o modelo tradicional de educação. Eu odeio o modelo tradicional de educação porque ele só repete informação. Ele não estimula você a aprender mais.
E o Além da Facu, ele foi criado com esse intuito de trazer, são profissionais do mercado que falou, olha, eu vou trazer conteúdos reais de mercado, é como se fosse um professor, tipo assim, o Bernardinho, por exemplo, falando como é que ele treinava a equipe dele, entendeu? A equipe de vôlei foi absurdamente campeã em todas as competições que participou, tanto na feminina como na masculina. Então, recentemente foi de novo. Foi de novo. Então, e inclusive ele foi contratado agora, acho que por um outro país agora para atuar, enfim. Mas assim, são profissionais que realmente tiveram sucesso, profissionais que realmente estiveram lá no front, mão na massa, que não leram num livro, eles fizeram aquilo que eles estão falando. E quem faz tem muito mais autoridade que quem fala. Então, é o Além da Facu, sigam lá. São pessoas profissionais de alto nível, de alto gabarito, que compartilham conhecimento gratuito. Então você não precisa hoje, graças à internet, pagar um curso absurdamente caro se você tem gratuito um Bernardinho falando para você sobre disciplina. Ou sobre um outro cara falando sobre oratória, que é importantíssimo você poder falar e se comunicar de forma... na nova economia, de forma correta, nos canais que precisam, igual a gente está fazendo aqui. Então, isso é bem massa. Além da Facu, é essencial. Legal, gente. Bom saber essas inspirações de vocês. Bom, finalizar agora, né? A gente falou bastante, acho que foi bem produtiva a live. O Instagram até não gostou muito, né? Mas... eu quero agradecer a presença de vocês aqui, é muito legal mostrar esse lado humano da Take também, mostrar quem está por trás disso, né? Então, para quem não conhecia, agora conhece. Então, muito obrigada pela presença de vocês, gente. Muito obrigada mesmo. E a gente se vê, né, amanhã? Não atrase, por favor. Amanhã é dia de treinamento. Você nunca atrasa. Ai, ai. E aí, gente, então, começando pelo Renan, não, pelo Beto, já que tá falando. Então, Beto, por favor, palavra final. Tá, pessoal, queria agradecer aí a todo mundo que participou desde a primeira que caiu e a segunda que continuou aqui. Pra gente é uma honra poder aí ter um pouquinho da atenção de vocês, o tempo de vocês, a gente é muito grato a isso. Inúmeras pessoas, a Take só existe há 5 anos porque muita gente acreditou, apostou quando era 2 malucos falando que a gente ia mudar o setor da construção. E a gente está aí tocando e vai mudar muita coisa. E graças a vocês. Então, gratidão, obrigado mesmo. A gente é muito grato por isso. Então, obrigado pelo tempo, tá bom? É isso. Opa, apagou aqui. Renan, estamos te vendo. Nossa, tô sem energia, peraí. Só falar. Só Vamos falar lá, que gente. Não estamos te estou me vendo. vendo aqui, tá acabando a bateria, acho. Muito obrigado, pessoal. Todo mundo que acompanha a gente aí, que acredita na gente. Somos 2 loucos aí que começou na faculdade e estamos se desenvolvendo, crescendo e aprendendo cada vez mais. Muito obrigado pela confiança de todos, pela participação. Ana, parabéns aí novamente pela live, como sempre, arrasando. E até amanhã, que é dia de treinamento. É isso, gente. Obrigada e Valeu. até amanhã. E você que participou com a gente, até amanhã não, até quinta-feira que Até a vem. próxima. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau, galera. Tchau. Até mais. Tchau, tchau. Falou.